até então, né, foram contratados 11 jogadores. A janela internacional ela foi fechada na última sexta-feira, né? Enquanto o carnaval começava, o carnaval começava e a janela ia saindo de cena, né? A janela internacional na última sexta-feira. E a partir da próxima segunda, dia 10 de março, tem início aquela janela doméstica, né? Aquela extensão de janela doméstica aqui, que vai até o dia 11 de abril. A pergunta é para todos vocês, para o nosso chat também. A gente já sabe que o Cruzeiro, a princípio, disse que com o Wanderson o elenco está fechado, mas vou começar com você Patrick, depois seguindo a Amanda, o Bernardo, e eu quero a participação de todos vocês aí no chat. O Cruzeiro deveria ir atrás de alguma peça ou de algumas peças ainda para você nessa janela doméstica que vai se abrir a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de março? Valu, sinceramente, tá? Até baseado naquilo que o Pedrinho disse lá nos Donos da Bola, onde você estava naquele dia, que o Leonardo Jardim pontuou uma contratação, que seria esse ponto, que veio o Wanderson. E caso o Matheus Pereira saísse, o Cruzeiro iria em busca de um 10, eu estou satisfeito. Lógico que sempre pode melhorar, mas sinceramente, nessa janela agora que abrirá dia 10, que é o mercado interno, eu não vou ficar na expectativa do Cruzeiro trazer jogadores, não, e acho que com esse elenco dá sim para o Cruzeiro fazer uma boa campanha, e aí sim, ali no meio do ano, quando abre-se a janela ali europeia, podemos assim dizer, o Cruzeiro até lá verificará se tem necessidades dentro do elenco e poderá aproveitar ali boas oportunidades vindo de jogadores ali em boas condições da Europa. Então, eu, Patrick, analisando esse elenco, eu estou satisfeito. Pode melhorar, mas não ficar nessa expectativa do Cruzeiro contratar neste mês de janela aberta aqui internamente, não, Valuzinho. Olha, eu confesso para vocês que eu acho que essa janela interna, ela cria uma margem e te dá a oportunidade, mas a competitividade do mercado, eu acho que eles se fecham um pouquinho. A questão é, quem tem os atletas hoje que tem um nível técnico maior dos demais dentro do elenco, não querem liberar o atleta, né? Querem a permanência desses atletas. Acho que cria-se uma dificuldade exatamente pensando nisso. E quem vai estar disponível para o mercado são atletas que até então não são titulares, a grande maioria, nos clubes, né? Então, não sei se nesse momento seria algo que despertasse o interesse do Cruzeiro chegar a ser um atleta com nível técnico parecido com o que nós já temos aqui, ou até inferior ao que nós já temos aqui. Eu confesso para vocês que eu ainda sinto falta de um primeiro volante no elenco do Cruzeiro. E aí eu acho que seria, nesse momento, não primordial ao Cruzeiro, mas seria interessante ao Cruzeiro aumentar ainda mais a competitividade, e eu confesso para vocês, para mim, 2025 ainda não brilhou como vários outros jogadores, o Lucas Romero, apesar de ter feito um belíssimo gol e importante no jogo do Cruzeiro, mas eu confesso para vocês, ainda é uma incógnita para mim o futebol do Wallace no Cruzeiro. O que não quer dizer que ele não tenha potencial, o que não quer dizer que ele não seja um jogador importante e interessante por onde passou, mas dentro do Cruzeiro ainda não me mostrou, não despertou aquela confiança que eu aguardo do Wallace. Ainda é uma incógnita, mas eu não vejo que nesse momento, para essa janela interna, seja algo que o Cruzeiro vai fazer para essa posição. Então, pensando um pouquinho mais na frente, talvez na janela do meio do ano, e aí sim, já tendo o Leonardo Jardim, as experiências, né, as experimentações também desse elenco, penso o Cruzeiro nessa possibilidade como primeiro volante. Eu seguiria a linha do Patrick ali. Acho que essa janela é uma janela que possibilita algumas movimentações muito específicas, né? No caso, por exemplo, se o Cruzeiro quisesse usar o Marlon para poder trocar no Juninho Capixaba, lá no Red Bull, né? E se fosse uma intenção do Red Bull também, é um movimento que eu faria, mas é uma situação que depende de um jogador do Cruzeiro sair para ter a chegada de um outro jogador para repor na posição. Acho que as opções são muito limitadas, né? Pode ser que apareça alguma oportunidade de mercado no sentido de
um jovem destaque do Campeonato Paulista ou do Campeonato Carioca, que o Cruzeiro quer fazer uma aposta, às vezes para realmente compor o elenco, algo nesse sentido, aí beleza, mas se tratando ali do corpo titular da equipe, dos principais jogadores que vão disputar a temporada, eu não farei nenhum movimento nessa janela, porque pode ser algum movimento precipitado no sentido de tirar espaço ou oportunidade de investimento para a janela do meio do ano, que é quando abre novamente a janela internacional, que a gente pode fazer investimento em jogadores que estão na Ásia, jogadores que estão na Europa, jogadores que estão aqui na América do Sul. Eu, particularmente, sou uma pessoa que bato muito em cima da tecla que o Cruzeiro usa muito mal o scout, principalmente para poder trazer jovens jogadores desses mercados periféricos, né, e fazer essas apostas aqui para esses jogadores se desenvolverem. Sempre dou muito exemplo dos times lá do Sul que fazem muito bem isso. O Grêmio, mais uma vez, fez uma janela interessante apostando em valores, bons jogadores sul-americanos, né, e acho que o Cruzeiro tem que recorrer a esses mercados, porque dentro do Brasil está tudo muito inflacionado. Jogadores que estão valendo 3 vezes o preço que realmente eles valem, só porque está tendo transação entre mercado interno. Então, eu não faria nenhum investimento precoce, justamente para não tirar essa oportunidade de fazer movimentos específicos lá na janela do meio do ano. E até porque o elenco que foi montado até aqui precisa dar conta, né, gente? De 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, precisa dar conta. Né? São jogadores que foram vitoriosos em suas equipes, são jogadores que têm bagagem. A gente não está falando para fazer campanha de campeão nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, para chegar na final da Copa do Brasil e chegar na final da Sul-Americana. Mas são jogadores, né, para poder fazer metade de um turno no Campeonato Brasileiro, fazer ali os primeiros jogos da Copa Sul-Americana, né? E isso esse elenco tem que dar conta. A gente sabe que foi um investimento pesado, já feito pela direção aí do Pedro Lourenço, agora no mercado de dezembro, janeiro. Então, se a gente não puder confiar no que foi montado até agora para 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, a gente tem que rever 100% do nosso planejamento, né? Acho que tem alguns pontos, sim, que deixou a desejar em termos de janela de transferência, às vezes alguma posição que foram jogadores que eles não precisavam trazer e tirou espaço, às vezes, de alguém da base, ou podia ter destinado recurso para outras posições, igual às vezes ter contratado um ponta a mais, né, para não ter que, às vezes, depender agora dessa oportunidade do Wanderson. Poderia já ter um ponta direita titular atuando aqui, de nível igual ao Dudu, mas não entra no mérito, né? Acho que a gente tem um elenco extremamente suficiente para iniciar essa temporada, e aí chegando lá no meio do ano, com o Leonardo Jardim já diagnosticando, não, a gente realmente precisa trazer, sei lá, um outro zagueiro, um outro ponta, um outro centroavante, um outro primeiro volante, o que seja. E aí, então, já vai ser uma busca com muito mais propriedade, muito mais embasada, né, em termos de resultado, de análise do treinador, que hoje é muito mais que um treinador no Cruzeiro, ele é praticamente um manager ali, né, pelo que a gente tem de informação do que ele tem feito nos bastidores. E aí sim faria um movimento mais específico, aí pode ser um movimento até de um investimento um pouco mais alto, do que sair gastando por gastar só porque tem janela aberta. Ô, Amanda, você não acha que, tentando fazer um exercício de imaginar, né, e imaginando dentro daquilo que o Pedro Lourenço disse na última oportunidade na TV Band de Minas, do pedido do Leonardo Jardim ter sido apenas o extremo, né, o jogador de lado de campo, pelo lado direito. E o Pedro ainda cita até o Wallace, né? Diz que com a chegada do Leonardo Jardim, o jogador está seguindo ainda um cronograma, perda de peso, enfim, coisas que deveriam acontecer para mim antes do Jardim, mas não vou entrar no mérito disso. Será que, tentando fazer o exercício do Jardim não ter comentado a respeito desse primeiro volante, eu acho que ele está contando que possa recuperar, de repente, o Wallace até esse período da abertura da janela que o Bernardo citou. Não sei se te parece isso, a mim parece muito isso, né? E eu torço demais para que o Wallace finalmente se torne um jogador que a gente contratou, porque não foi um surto coletivo assim de todo mundo que acompanha o futebol. Ele é bom jogador. É um jogador que foi desejado por vários clubes no país nos últimos anos. Nessa transferência dele mesmo para o Cruzeiro, o Corinthians se frustrou. O Corinthians estava contando que iria contar com o futebol desse atleta. Me parece um pouco disso também, né, Amanda? Do Jardim apostando, e ele vai precisar de fazer esse trabalho. Estamos falando do primeiro volante,
mas o próprio Matheus Pereira é um jogador para ele recuperar o seu melhor futebol, o William, uns jogadores do lado esquerdo, é onde que, naquele momento que eu disse que ele tem um trabalho muito mais intenso do que simplesmente armar um sistema, porque antes de armar o sistema, ele precisa de recuperar os jogadores para que eles façam aquilo que ele entende como ideia de jogo. Eu tenho certeza, Valor. Acho que ter identificado que somente um ponta pela direita seria talvez um primeiro momento, né, de exigência do Leonardo Jardim é um sinal positivo para outras posições, sim. O que eu estou levantando aqui, a questão de um primeiro volante, é claro que a gente não acompanha os treinamentos, o que a gente tem aqui como margem daquilo que foi nos apresentado são os jogos, é que ainda é uma peça que eu, Amanda, não tenho confiança, eu não tenho a certeza que ele vai conseguir entregar aquilo que eu, Amanda, tenho como expectativa. Mas eu concordo demais com você. O Leonardo Jardim, quando chega no Cruzeiro, como aconteceu com outros treinadores que por aqui passaram, tem também como objetivo recuperar atletas que nós sabemos que têm potencial técnico, e eles mesmos sabem que têm potencial técnico, e que até mesmo dentro do Cruzeiro, em outra temporada, já mostrou que são capazes disso. E eu também torço para que isso aconteça. É claro que, enquanto jornalista, enquanto pesquisadora do futebol, que a gente busca as informações, a gente tem também informações positivas com relação ao Wallace. Acho que essa preocupação em estar no melhor condição física, em pensar em emagrecer, né? Acho que tem que levar em consideração que o futebol não preza só pela condição física, mas também pelas condições técnicas. Mas uma vez que você tem as condições físicas, né, mais aprimoradas, a ideia é que você consiga responder tecnicamente melhor. E eu desejo também que ele seja um jogador que possa alcançar essa expectativa que eu criei. Afinal de contas, ele é um jogador que sabe fazer por merecer a titularidade. Já fez isso em outros momentos no futebol, no futebol brasileiro, no futebol do exterior. Mas ainda, por tudo que ele me mostrou jogando com a camisa do Cruzeiro, ainda é um jogador que eu não prezo pela confiança. Mas eu concordo com você. Talvez o Leonardo Jardim, nesse momento, tenha priorizado pelo investimento feito ao atleta que ele consiga recuperar. E eu torço muito por isso.